Artigo 12-A. Os Estados e o Distrito Federal, na formulação de suas políticas e planos de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, darão prioridade, no âmbito da Polícia Civil, à criação de delegacias especializadas de atendimento à mulher, de núcleos investigativos de feminicídios e de equipes especializadas para o atendimento e a investigação das violências graves contra a mulher. Parágrafo 3º. A autoridade policial poderá requisitar os serviços públicos necessários à defesa da mulher em situação de violência doméstica e familiar e de seus dependentes. Artigo 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Inciso 1. Pela autoridade policial. Pela autoridade judicial. Inciso 2. Pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca. Inciso 3. Pelo policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Parágrafo 1º. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3 do caput deste artigo, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente. Parágrafo 2º. Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Título 4 dos Procedimentos. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 13. O processo ao julgamento e à execução das causas civis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso, que não conflitarem com o estabelecido nesta lei. Artigo 14. Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, órgãos da justiça ordinária com competência civil e criminal, poderão ser criados pela União no Distrito Federal e nos territórios e pelos Estados para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Parágrafo único. Os atos processuais poderão realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Artigo 14-A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Parágrafo 1º. Exclui-se da competência dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher a pretensão relacionada à partilha de bens. Parágrafo 2º. Iniciada a situação de violência doméstica e familiar, após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver. Artigo 15. É competente, por opção da ofendida, para os processos civis regidos por esta lei, o juizado. Inciso 1. Do seu domicílio ou de sua residência. Inciso 2. Do lugar do fato em que se baseou a demanda. Inciso 3. Do domicílio do agressor. Artigo 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada para tal finalidade,
antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Artigo 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Capítulo 2 das medidas protetivas de urgência. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 18. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 horas, inciso 1, conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência. Inciso 2. Determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável, perante o juiz competente. Inciso 3. Comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis. Inciso 4. Determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor. Artigo 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Parágrafo 1º. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. Parágrafo 2º. As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Parágrafo 3º. Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário a proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. Artigo 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se no curso do processo verificar a falta de motivo para que subsista, bem como, de novo, decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Artigo 21. A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado, constituído ou do defensor público. Parágrafo único. A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor. Seção 2. Das medidas protetivas de urgência que obriguem o agressor. Artigo 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras. Inciso 1. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei 10.826. Inciso 2. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Inciso 3. Proibição de determinadas condutas, entre as quais: a linha A. Aproximação da ofendida de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. A linha B. Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. A linha C. Frequentação
de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Inciso 4. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Inciso 5. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Inciso 6. Comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. Inciso 7. Acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual ou em grupo de apoio. Parágrafo 1º. As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou em circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público. Parágrafo 2º. Na hipótese de aplicação do inciso 1, encontrando-se o agressor nas condições mencionadas no caput e incisos do artigo 6º da Lei 10.826, o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição as medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a restrição do porte de armas, ficando o superior imediato do agressor responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou de desobediência, conforme o caso. Parágrafo 3º. Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar, a qualquer momento, auxílio de força policial. Parágrafo 4º. Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo no que couber o disposto no caput, nos parágrafos 5 e 6 do artigo 461 da Lei 5.869, Código de Processo Civil.